Olá, pessoal. Tudo beleza? Vamos lá, pessoal. A gente, até agora, né, temos ali requisitos, modelo entidade de relacionamento. Na última sessão do curso, vamos dizer assim, nós tivemos o contato ali com o modelo lógico, né? E aprendemos aqui a fazer o modelo lógico, né, criando a tabela, as tabelas, né? As relações entre elas, né? Criar as tabelas e os seus atributos ali, né? Com os tipos de dados, tá? Comentamos que é importante colocar o tipo de dado ali mais próximo do que vai ser lançado, né? Por exemplo, aqui o tabela de produto tem o código produto, mas a gente sabe que são poucos produtos, então a gente usa o menor inteiro possível ali para colocar o código, né? Para não ocupar tanto lugar no banco, né? A gente sabe, por exemplo, que o tipo de produto aqui ele não vai ser mais do que um, vai ser só A, B ou C, né? Então a gente coloca só o achar de um, não precisa colocar mais do que isso para ficar ocupando posição, né, de memória na máquina. E assim por diante, né? Então, a partir desse modelo lógico, agora vamos criar o nosso modelo físico, né? Então, é o nosso banco de dados ali, propriamente dito. E antes da gente montar o banco de dados, né, vamos fazer uma geral aqui. O que seria banco de dados, né? Um banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que armazena e fornece acesso a pontos de dados relacionados entre si. Bancos de dados relacionais são baseados no modelo relacional, uma maneira intuitiva e direta de representar dados em tabelas. Beleza? Isso aqui é uma definição ali dada pela Oracle. Eu achei bem bacana e quis compartilhar aqui com vocês essa definição, né? Então, resumidamente aí, banco de dados relacionais, né, são tipo de banco de dados que armazena dados, né, em tabelas, e essas tabelas podem se relacionar entre si. E o que seria uma tabela, né? Tabelas são objetos de banco de dados que contêm todos os dados em um banco de dados. Nas tabelas, os dados são organizados de maneira lógica, em um formato de linha e coluna, semelhante ao de uma planilha. Cada linha representa um registro exclusivo e cada coluna representa um campo no registro. Essa aqui é uma definição de tabela lá da Microsoft e também quis colocar essa definição aqui por parte deles, né, da Microsoft. Então, de forma resumida, né, uma tabela é como se fosse uma planilha. Ela tem linhas e colunas, né? E, e as linhas representam ali um registro em si, né? Uma pessoa, uma venda, um produto, etc. E já as colunas especificam o que representa cada campo daquele, né? Por exemplo, na venda, na linha de venda, vai ter uma coluna de data da venda, uma coluna de código da venda, uma coluna do vendedor, uma coluna do produto, etc. Beleza? Dito isso, a gente viu aqui banco de dados, viu tabela, definição, né? E antes de ir para a linguagem SQL aqui, eu vou mostrar para vocês um desenhozinho aqui para explanar melhor o banco de dados. Pode ser que tenha bastante gente aí que não tenha tido esse contato com o banco de dados ou tem alguma dúvida ainda do que é um banco de dados, né? Então, eu vou mostrar aqui um desenho como seria um banco de dados, né? De uma forma, fazer uma analogia, na verdade, aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês, né? Beleza. Então, vamos desenhar um pouquinho aqui. Vamos dizer que isso daqui é um banco de dados.
Não, não vamos dizer que são bancos de dados. Vamos fazer uma analogia. Vamos dizer que isso aqui é uma casa. Isso aqui é uma casa. Dentro da casa existem vários cômodos, né? Então, vamos dizer que aqui é um cômodo, que é vamos dizer, uma sala. Aqui é cozinha. Aqui é um quarto. Aqui é um banheiro. Só para deixar do mesmo tamanho, eu vou tirar essa sala aqui e vou colocar do mesmo tamanho. Então, vamos dizer aqui que a gente tem a sala, no quarto, tem o quarto, tem a cozinha, tem o banheiro. Pode ter vários outros cômodos, né? Mas, então, a gente tem a nossa casa e dentro dela tem sala, quarto, cozinha, banheiro e etc. Beleza? Então, numa analogia aqui, a casa seria o banco de dados e os cômodos seria as tabelas. E dentro das tabelas existem linhas e colunas, né? Vamos dizer que as linhas e colunas seriam, a gente vai ter linhas e colunas, né? Aqui dentro da sala, vamos dizer que os registros, né, seriam os móveis que tem lá na sala. Então, na sala tem, sei lá, o sofá, a televisão, né, uma mesa. No quarto, no quarto tem uma cama, tem um guarda-roupa, tem outra televisão. Né? Na cozinha tem o quê? Não, tem uma geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar, e etc. E dentro do banheiro tem o quê? Tem um lavatório, tem um vaso sanitário, por exemplo, tem um chuveiro, e por aí vai. Então, nessa analogia, né, a casa seria o banco de dados, os cômodos, as tabelas, e cada cômodo tem alguma coisa lá dentro dele, né? Que identifica a, o que tem na tabela, né? Vamos dizer assim, o que tem naquele cômodo. Então, na sala, a gente tem um registro lá para colocar o sofá. Então, pode ser, o registro é de um sofá, né? Mas eu posso ter colunas especificando, ó, o sofá é da cor marrom, ele tem um detalhe de madeira, né? Pode ser lá, tipo, sofá, descrição, sofá marrom, cor, né? Marrom, é, detalhe de madeira, sim ou não? Sim, entende? E assim de cada móvel, vamos dizer, ali da sala. Televisão. Então, qual é o tipo? Televisão. Cor da televisão.
marca da televisão e assim por diante, né, que são atributos daquele registro, certo? Eu só quis mostrar uma analogia do que seria um banco de dados aí para quem não tem essa visão ainda, né? Certo? Então, era só mais para ter essa ideia e a gente vai montar um banco de dados daqui a pouco e eu vou simular isso aqui para vocês lá no banco de dados, como seria no banco de dados mesmo, né? Então, então a ideia inicial era essa, mostrar aqui para vocês esse banco de dados aqui, né? Essa analogia com o banco de dados. E agora eu ia mostrar para vocês o nosso banco de dados que a gente vai utilizar aqui, que é o Microsoft SQL Server. Então, também eu vou deixar na, embaixo aqui do vídeo, né, na plataforma, o link para vocês baixarem, mas vocês podem procurar também Microsoft SQL Server Express. Pesquisar aqui, Microsoft SQL Server Express. Pode ser o 2019, pode ser o 2000. Aqui eu estou usando o 2014, se eu não me engano. Mas pode ser o 2019, você pode baixar ele. Você pode baixar o 2019 aqui. No meu eu precisei baixar também o Microsoft SQL Server Management Studio. Eu baixei esses dois. Aqui é mais a ferramenta de interface. E aqui é onde ele cria a engine do banco. Ele cria o banco mesmo em si, né? Tranquilo? Então, daqui, pessoal, aí eu vou mostrar para vocês um pouco do SQL Server, da ferramenta em si, né? Quando você instala ele, instala tanto o SQL Server Express quanto o Manager Studio, você, você vai ter aqui no seu menu, né, as informações do banco, etc. E aqui o Manager Studio, você encontra aqui até com atalho aqui, ó, SSMS. E já te mostra o atalho do Manager Studio. Você clica nele, e ele vai abrir a interface do SQL Server. E ele vai pedir para você se autenticar no servidor. O servidor, ele é instalado no momento que você instala o SQL Server Express, né? Ele te monta lá um servidor, né, que é a engine que eu tinha comentado, e você fornece lá para ele. Tem o passo a passo de instalação, né? É bem simples, eu sugiro vocês instalarem ele completo, né? Ele é bem simples, é o Express, ele não come tanto recurso. Então eu sugiro que vocês instalem ele completo, né? E formem uma senha ali de SA, né, que é o super usuário, né? Que vai ter acesso a tudo ali. E é next, 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 finish ali, né? É bem simples. A instalação padrão, né? Quando você vai montar um SQL Server num servidor de produção mesmo ali, vamos dizer assim, ele, ele exige muito mais, né? Ele exige muito mais ali de configurações e conhecimento, né? Mas no nosso caso aqui, para treinar o SQL Server, basta colocar a opção full, né? Instalação full e, e colocar a instalação padrão, next, next e finish. Então, vou entrar aqui com minha senha.
Beleza, ele abriu aqui na outra tela. E essa é a interface do SQL Server, né? Então, no momento que você instalou as duas ferramentas, usou o SSMS, né, o Management Studio, para usar o visual, né, vamos dizer assim, conectou no banco que você instalou através do SQL Server Express. Beleza, ele vai te abrir essa janela, que essa aqui é a cara do SQL Server, é a cara da ferramenta que a gente vai utilizar aqui no nosso curso. Beleza? Então, a princípio era isso. Então, na próxima eu já mostro para vocês como é que funciona essa ferramenta, algumas dicas rápidas sobre elas, para vocês terem essa noção. Beleza? Valeu, pessoal. Até mais.